Turíbulo do Senhor. Renovação carismática católica, uma graça para a igreja, uma bênção para a igreja. Uma graça para a igreja. Caríssimos irmãos e irmãs, ao longo da história, o Senhor foi enriquecendo a igreja com muitas graças. Se você acompanhar a história da igreja desde as origens, você vai perceber que ao longo da história, dependendo da necessidade daquele contexto, o Senhor foi dando graças para a igreja. Por exemplo, desde a era apostólica, no qual a palavra de Deus narra que os primeiros cristãos viviam tudo em comum, se doavam, vendiam seus bens, suas casas, de uma maneira muito radical, de maneira louca, mas por amor a Deus e aos irmãos eles se entregaram àquele tipo de vida, e que durou por um certo tempo. Foi uma graça para aquele tempo. Os cristãos eles precisavam viver unidos naquele contexto de perseguição e de morte. Se eles tivessem se separado no início, a comunidade cristã não aguentaria. Até os santos, eles precisam da ajuda dos outros. Se vivessem separados uns dos outros, eles não aguentariam. A perseguição mataria, não ficariam fortalecidos e provavelmente o Evangelho teria muita dificuldade de se propagar. Por isso que o Senhor, nos primeiros tempos, suscitou uma forma de vida comunitária muito profunda e que jamais existiu na história da igreja. Só que o tempo foi passando e o cristianismo foi viver num período em que o Império Romano, desde o tempo de Jesus, para vocês entenderem, por que os judeus tinham ódio dos cobradores de impostos? Os judeus detestavam os cobradores de impostos. A Palestina, aquela região tão conhecida, era dominada por Roma. Então o imperador cobrava e obrigava as pessoas a dar dinheiro. Ou davam, ou então perdiam seus bens ou eram mortos. Então os judeus com raiva tinham que dar dinheiro. Imagina vocês trabalhar e dar o dinheiro de vocês para um homem que vocês nem conhecem. Naquele tempo. Por isso que tinha no tempo de Jesus os cobradores de impostos. Eles trabalhavam para o Império Romano. Só que no decorrer dos tempos apareceram imperadores loucos como Nero, em que sentia prazer em matar cristão. Ele sentia prazer em pegar vários cristãos, tacar óleo, botar em praça pública e tacar fogo. E ver os cristãos gritando e sofrendo. E achava uma maravilha, Para divertir o Império Romano, ele fazia isso, Ou então ele pegava animais como leão, ferozes, deixar passar vários dias de fome, e pegar cristão e soltar. E o leão comia um cristão vivo. Comia perna, braço, cabeça, tudo. Então o imperador César Nero, que foi esse imperador que matou Pedro e Paulo e tantos outros cristãos, ele sentia prazer em matar. Então, naquele tempo de martírio, o Senhor foi dando a graça de os cristãos viverem naquele contexto. Só que ao longo da história, as perseguições foram diminuindo, então pessoas foram entender assim, não, eu vou agora me dedicar a Deus agora no deserto. Aí foram para o deserto. Santo Antão e tantos outros foram viver no deserto. Então Deus foi dando a graça de homens e mulheres viverem de forma eremítica no deserto. Nos primeiros tempos dos apóstolos, o ideal de vida cristã é ser o mártir. Então era morrer por Cristo. Então o tempo foi passando e outros cristãos foram viver no deserto. E algumas mulheres, com o desejo de ser de Jesus, elas se dedicaram a uma vida consagrada à virgindade. Não iam para o deserto, viverem sozinhas, mas
viviam de forma comunitária, lá na sua virgindade. Aí, ao longo da história, Deus foi suscitando congregações religiosas. Então foram graças que o Senhor foi dando. Ora martírio, ora vida eremítica, ora vida religiosa. E ao longo da história foram dando várias graças. E nos nossos tempos é a renovação carismática católica. Eu disse uma dentre tantas porque hoje existem várias. Por exemplo, vocês conhecem uma mulher muito profunda chamada Chiara Lubich, que é a fundadora dos Focolares. Né? Tem os Focolares, uma forma de vida cristã muito profunda, e que ao redor do mundo, e aqui também em Teresina, que mora muito tímido em Teresina, mas eles evangelizam e mostram um novo jeito de ser igreja. Existem tantos outros movimentos que na Igreja Católica o Senhor foi suscitando, o movimento de comunhão e libertação, e tantos outros aqui, né? A renovação é uma dessas graças. Não é a única, é uma dentre tantas. Se é maior graça ou menor graça, aí não cabe a nós julgarmos, cabe a nós vivermos. Cada um tem seu valor e sua forma diferente de evangelizar. Tem uma forma de ser igreja. Deus foi inspirando, porque imagina que vocês, olha aqui, ó, existem aqui umas 40 pessoas, cada um rosto diferente, uma personalidade diferente, um jeito diferente. Tem muitas mulheres, mas as mulheres são diferentes umas da outra. Pode ter mesma idade, pode até nascer gêmeo, mas não é diferente. Então, a igreja também, o Espírito Santo foi suscitando formas diversas de ser igreja, para que cada um se identificasse com aquele jeito, com aquele grupo e evangelizasse daquela forma. E nós, carismáticos, no nosso jeito de ser, fomos tocados por Deus e evangelizamos da nossa maneira, da sua maneira. Para explicar a diversidade dos movimentos e reconhecer a importância de cada um, a CNBB disse: nenhum grupo da igreja deve subestimar os outros grupos diferentes, julgando-se ser o único autenticamente cristão. A CNBB disse isso porque na década de 70, 80, até no início dos anos 90, existia assim, uma rivalidade muito grande, né? Eu sou da Legião de Maria, sirvo a Mãe de Deus. Legião de Maria é melhor do que esse negócio aí de apostolado da oração. As mulheres são fraquinhas, aí vem os carismáticos, né? Bom mesmo é ser da renovação, a gente louva, a gente canta, tem santidade de vida. Um se achando melhor do que o outro. Aí tem o pessoal das sedes, das coisas de libertação, esses carismáticos só quer saber de ovo, só quer lutar para o céu, e está todo mundo aqui passando fome. O que a gente deve fazer? Vamos lutar, vamos dar condição de vida social às pessoas. Então isso ao longo da história foi muito intenso. Graças a Deus vocês não acompanharam isso. Um tema assim dentro da igreja muito entristecedor, porque os próprios cristãos se matavam entre si, né? Um se achando melhor do que o outro. Cada pastoral e movimento tem um grupo de pessoas específicas para evangelizar, né? Por exemplo, a pastoral familiar, ela tem um trabalho de evangelização amplo, mas especificamente as famílias. Ela tem várias situações, né? Casais de união separada, casais preparar noivo, preparar casais, trabalhar com isso, trabalhar com aquilo. É um grupo, é uma forma de ser igreja em que muitas pessoas se encontram, se realizam e tudo, né? Tem pastoral da juventude, vai evangelizar os jovens, trabalhar com a juventude, tudo. Apesar de hoje em dia estar muito fraco, né? Mas está aí, tem uma forma de evangelizar e segura muitos jovens, né? Eu ando por aí e ainda encontro muitos jovens da pastoral da juventude que ainda tem um ardor por Deus, pela igreja, de modo admirável. Outros né? A mãe rainha, a mãe lá em casa, hoje é 22, né? A mãe rainha está lá na vizinha lá de casa, aí a mãe é 23, ela é em casa, a mãe rainha. Tem um movimento da mãe rainha que consegue reunir um grupo de pessoas, de famílias, de senhoras e vive lá a sua fé. Cada um do seu modo.
de ser igreja, né? Tem um grupo específico. E eu pergunto para vocês, né? A renovação carismática católica, ela tem um grupo específico de pessoas para evangelizar? Ela evangeliza todo mundo? Todo mundo? Todo mundo quem assim? Teve um tempo, dentro da renovação carismática, um debate teológico assim, muito sério, né? A renovação carismática católica, ela é uma espiritualidade ou ela é um movimento? Que aí as pessoas, os autores se divergiam, né? Por exemplo, os que dizem que é um movimento, então, eu sou carismático, né? Pronto, a renovação, por ser um movimento, ela basta a si mesma. Para eu ser um carismático de valor na igreja, eu não preciso ser carismático e ser catequista. Não, eu evangelizo da forma de ser carismático. Achei muitos ao longo da história, né, muitos sacerdotes que dizem, não, mas a renovação não se insere nas pastorais e tudo, porque não entendia a renovação como um bem em si mesmo. Existiam outras pessoas que diziam assim, a renovação é espiritualidade, então todo mundo tem que ser carismático, todo mundo tem que beber dessa fonte carismática. Aí criou um debate teológico que não cabe a nós entrarmos. De qualquer forma, a renovação ela é um bem, ela é um bem que atingiu a igreja num todo, toda hierarquia, do mais simples fiel ao mais alto da igreja como o Papa. Muitos papas tiveram experiências de modo indireto, outros de modo direto, como o Papa João Paulo II, teve mais contato com os carismáticos e tudo. Bispos, cardeais viveram experiências na renovação. Existe o mais famoso dentre eles, é o cardeal Suenes. Escreveu um livro chamado Renovação Carismática Católica Novo Pentecostes. Se vocês quiserem ler, cardeal Suenes, não sei de que nacionalidade ele é. Foi o cardeal encarregado do Papa Paulo VI para cuidar da renovação. Cardeal Suenes, Renovação Carismática Católica Novo Pentecostes. Então, ele foi marcado, muitos cardeais, arcebispos, bispos, padres, diáconos, religiosos, leigos, consagrados. Uma renovação foi uma espiritualidade profunda que marcou a igreja e que continua a marcar. Qual o bem ou a graça específica da RCC para a igreja? Antes de passar aí, eu queria que os irmãos aqui me ajudassem, já que a gente está num grupo só de... Qual é o bem específico que a renovação trouxe para a igreja? Vamos lá? O que a renovação trouxe de diferente para a igreja? Ela é um bem, ela é uma graça para a igreja. Eu queria ver de vocês, se vocês conseguem perceber qual é o bem que a renovação trouxe para a igreja. Antes da renovação vir e depois, qual a diferença? Antes a igreja estava muito parada, muito fria. Aí, depois da renovação, ela teve essa renovação do parte do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai renovar o Deus. O que mais? Inovação, o ator missionário, o Espírito Santo que se tornou mais clamado para se mover em cada um de nós. Lá pela conversão, a santidade. Isso. Alguém mais? Isso, tem inúmeras graças que a renovação trouxe para a igreja, né? Eu vou enumerar as três principais que marcaram, é algo próprio da renovação. Isso, a Ofensiva Nacional já explicou isso, e da hoje explica, mas existem três graças principais. A primeira é
O batismo no Espírito Santo é algo específico da renovação. Uma outra, prática dos carismas. E uma outra, graça às novas comunidades. Batismo no Espírito Santo ou efusão no Espírito Santo? É uma assim, a CNBB, ela dedicou um livro, documento 53, exortando a renovação sobre alguns termos, né? E os bispos, eles não gostam que se fale muito em batismo no Espírito Santo. Por quê? Do ponto de vista pastoral. Porque entre o povo cria uma confusão do sacramento do batismo. Batismo no Espírito, batismo no Espírito. Então, muita gente tem dificuldade. Se você for fazer uma pesquisa de campo, você escolher assim, sem católico, e perguntar a diferença do batismo e do batismo no Espírito Santo, eu te garanto que 50 pessoas não vão saber distinguir o que é um e o que é outro. Não é verdade? Para nós carismáticos é muito claro, mas para as outras pessoas não é claro. Aí os bispos, eles recomendam que se use a expressão efusão no Espírito Santo. Teologicamente é mais adequado. Mas pode ser entre nós falarmos de batismo no Espírito. Porque na Bíblia diz, nosso Senhor prometeu que o Pai derramaria o seu Espírito sobre nós e nos batizaria no Espírito Santo. São palavras de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 4, 5, 6 e diante. Não se afaste de Jerusalém e esperai a realização da promessa do Pai. João batizou com água, vós sereis batizados no Espírito Santo. Conforme a Sagrada Escritura, é correto batizar no Espírito Santo, mas do ponto de vista pastoral, cria uma confusão na mentalidade das pessoas. Entre nós, pode-se falar, entre o povo lá em fora, quando você for ministrar um louvor, uma pregação, use efusão. É mais compreensível. Na Igreja Católica, essa experiência é própria da RCC. Você não ouve nenhum grupo, não se ouviu nenhum grupo pastoral, movimento ou serviço falar em batismo no Espírito Santo. Nenhum. Só os carismáticos têm essa experiência de modo mais claro, específico e de modo tão profundo. Claro, existem pessoas na Igreja Católica que viveram a experiência do batismo no Espírito Santo, existem, mesmo que elas não tenham conhecimento de tal graça. Mas é algo próprio da renovação. A renovação carismática é uma bênção para a igreja, porque, como disse nosso irmão ali atrás, trouxe a experiência do Espírito Santo no meio de nós. Tornou a intimidade do Espírito Santo algo mais comum. O Espírito Santo estava esquecido na igreja. Se tinha experiência com Deus Pai e com Jesus. Com o Espírito Santo, dificilmente. E a renovação trouxe essa valorização da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Toda oração que nós fazemos, rezamos ao Espírito Santo. Qualquer coisa que nós vamos fazer, pedimos ao Espírito Santo. Qualquer missão, qualquer oração, qualquer pregação, o Espírito Santo está presente no meio de nós. Nós rezamos ao Espírito Santo. Nós pedimos, nós adoramos. Então a renovação trouxe este grande bem para a igreja, de tornar a pessoa do Espírito Santo mais conhecida, mais próxima. E o batismo no Espírito Santo é algo próprio da RCC. A efusão do Espírito Santo revitaliza, renova os dons que foram incutidos em nós no batismo. Nós nunca vamos compreender claramente
a profundidade do sacramento do batismo. Existe um autor chamado Evaristo de Miranda. Ele escreveu um livro chamado 300 razões para batizar. 300 razões para batizar. Impressionante a compreensão desse autor. Existem 300 motivos para nós batizar, para nós nos batizarmos. Mas esse autor, que teve uma clara compreensão tão larga, tão profunda do batismo, ainda não esgotou o sentido do sacramento do batismo. Deus infundiu em nós inúmeras graças. Impulsiona os cristãos a um amor com maior fervor e amor a Deus e à Igreja. Quem teve uma experiência do batismo no Espírito Santo, levanta o braço, e teve uma diferença na vida entre o antes e o depois. Vocês não perceberam isso em vocês? E é porque a experiência do batismo no Espírito Santo, ela varia de intensidade. Vocês sabiam? Algumas pessoas Deus dá uma graça profunda. Para outros Deus dá uma graça média, pequena. Aí varia conforme o desígnio de Deus. Mas sempre é possível viver essa experiência. Nós não devemos questionar Deus se o meu batismo no Espírito Santo não foi tão profundo quanto o de Ironispo dava, que teve uma vida profundamente marcada a partir da experiência do batismo do Espírito. Cabe a nós abrirmos o nosso coração, acolhermos esses dons que Deus nos deu e nesses dons crescermos em santidade. A alguns Deus dá 5 talentos, a outros Deus dá 2 e a outros Deus dá só 1. Mas para aquele que Deus deu só 1 talento, Ele não diminuiu a pessoa. Diz a palavra que Ele deu conforme a capacidade de cada um. Se Deus dá uma graça pequena a uma pessoa, porque aquela pessoa precisa daquela graça pequena. E se para uma outra Ele dá uma graça grande, aquela outra pessoa precisa daquela graça grande e vai desenvolver uma grande missão na igreja. Nós devemos apenas nos abandonar no mistério de Deus, se entregar ao Senhor. Se são graças grandes ou pequenas que Ele dá a nós, não cabe a nós nos indignarmos, não reclamarmos do Senhor. Devemos abrir o coração para os nossos dons, pequenos ou grandes, menores ou maiores, devemos abrir na sua ação e deixar que Ele age em nós. E nós podemos ser santos com os dons que Deus nos dá. Por isso, não se sinta diminuído se você tem poucos carismas. Não se sinta diminuído. Se sinta valorizado, porque para você o Espírito Santo também deu carismas. Se para um outro irmão Deus deu muitos carismas, bendito seja Deus. Mas nós devemos nos contentar com a graça que Deus nos deu e renunciarmos à inveja. Uma outra graça que é própria da NCC, a prática dos carismas. Irmãos, ao longo da história, se vocês forem perceber, os carismas, eles foram uma experiência vivida quase que exclusivamente pelos santos. Desde a era apostólica até os nossos tempos, muitas pessoas, muitos homens e mulheres, eles tinham carismas. Por exemplo, São Martinho de Tours, ele ressuscitou 3 mortos. 3. São Martinho. São Francisco fez alguns milagres. Santo Antônio mais ainda, muito mais milagres do que São Francisco. Expulsava demônio, curava aleijado, curou cego, ressuscitou um morto e fez tantas outras coisas. Ele pregou para os peixes e tantos outros milagres. Fez um jumento, um burro, se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento.
Vocês conhecem essa história, né? E tantos outros milagres. Deus enriqueceu Santo Antônio, mas era algo próprio dos santos. O povo, os leigos, eles não tinham essa vivência de carismas como nós temos hoje. Ao longo da história você só vai ver carismas mais na vida dos santos, dos beatos, ou de grandes freiras e grandes padres e bispos. E o povo não tinha essa experiência dos carismas. E a renovação carismática católica, que foi uma graça grande do Espírito Santo a nós, trouxe essa graça para todas as pessoas. Agora, não é só um grupo específico de santos que pode exercer carismas. Até nós, na nossa limitação, nós podemos exercer os carismas. Podemos rezar pelo irmão e Deus nos dá uma palavra de ciência a esse irmão e nós exaltarmos esse irmão e ele até se converter com a palavra de ciência. Nós podemos, em nome do Senhor, estender as nossas mãos a um irmão enfermo e ele ser curado. Não, nem se precisa ter santidade. Basta abertura a Deus. A renovação trouxe essa graça para nós, especialmente para os leigos, já que é um grupo quase que eminentemente laical. Você não precisa ser padre e ser freira para curar uma pessoa. Não precisa ser santo. Só pode fazer quem é santo. Não. Se você tem a graça do Espírito Santo, você também pode exercer e praticar os carismas. O andor missionário, outras espiritualidades possuem, obra social, amor fraterno e tantas outras graças. Mas a prática dos carismas é algo específico da renovação. É tão específico que vocês são chamados de carismáticos, porque vivem praticando os carismas. Existem muitos grupos na igreja que vivem de forma comunitária, mas os que vivem a prática dos carismas é algo próprio da renovação. As comunidades, as novas comunidades. Você vê novas comunidades orando em línguas, vivendo louvor, adoração e tantas outras graças. Então é próprio da RCC. As novas comunidades surgidas na renovação, ela tem um diferencial diferente de todas as outras comunidades presentes na Igreja Católica. Existem entre nós os grupos de oração que são verdadeiras comunidades eclesiais. Nós aqui, vocês também. É uma comunidade de vida, de fé, que vivem juntos. Irmãos que se amam, que se perdoam, que se ajudam, que um reza pelo outro, que serve, que dá vida, que trabalha, vive de forma comunitária. É uma experiência. Mas existem outras formas de vida comunitária que são mais profundas, que são denominadas de comunidades de vida, que nasceram na experiência da renovação. Dou um exemplo dentre elas, Canção Nova, Shalom, Comunidade Obras de Maria e tantas outras. São comunidades que têm uma espiritualidade provinda da renovação e que cada um a seu modo tem um jeito específico de evangelizar. Então, para a nossa lembrança, a renovação carismática católica também é uma graça para a igreja. Existem muitos bens, mas 3 se destacam: o batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas e a experiência das novas comunidades. É o que identifica a renovação carismática católica. Ainda bem que esse livro é
Se você quiser aprofundar, apostila número 1, módulo básico, Identidade da Renovação Carismática Católica. Especifica esses três itens: batismo no Espírito, prática dos carismas e comunidade. Passa. Nas comunidades tudo é partilhado, os bens pertencem a todos, inclusive o dinheiro. É uma experiência tão bela e tão profunda que se assemelha em grande parte aos primeiros cristãos descritos nos Atos dos Apóstolos. Por exemplo, quem pertence a uma comunidade dessa, mas ela pode ser de vida ou de aliança, né? Um leigo que pertence a essa comunidade, ele trabalha, ganha 5 mil reais. Dependendo do tipo, se ele é de vida ou de aliança, ele tem um compromisso de um shalom é assim. Os de comunidade de vida, se for um leigo, eles dão 10% do dízimo que eles ganham. Mas se for um de aliança, eles dão tudo. Tudo. Você ganha 5 mil reais, o irmão ganha 678. Vocês têm que doar tudo para a comunidade. Não é seu. Você doa. Você se submete ao superior. O superior vai julgar se você precisa ter 10 sapatos ou não. Ou se precisa ter apenas 3 ou 4. Se você precisa ter 30 blusas, ou se precisa ter apenas 15 ou 10. É uma experiência de desapego, de esquecer-se de si. Cada um a seu modo vive uma experiência fraterna de partilha dos bens, de desapego, de doação mútua. Aí, dentre a mais famosa no Brasil e no mundo é a Canção Nova, pelo fato de ela ter um carisma específico voltado à comunicação, e ela está presente em vários países do mundo. Existem inúmeras no Brasil, inúmeras. Passa de 100, de 200, só brasileiras. E essas estão espalhadas em vários cantos. E no país e no planeta existem muitos franceses, existem muitas nos Estados Unidos e tantos outros países. Existem comunidades nascidas em cada país. Então, existem inúmeras ao longo espalhadas pela igreja. Um bispo, ele diz assim: esses carismas vêm justamente ao encontro desse momento histórico que nós estamos vivendo em todos os continentes. Esta é uma resposta, na realidade, vem somar e ao mesmo tempo colaborar com o reino de Deus. Cada um desses carismas vem como profetismo de querer animar e ir ao encontro daqueles irmãos que se sentem frios diante da presença de Cristo, a sua vivência na fé. As novas comunidades têm justamente essa alegria, esse entusiasmo de evangelizar com um grande ardor missionário, cada um a seu modo. Então nós temos vários bispos, cardeais, inclusive papas, a falar bem, a reconhecer que essas novas comunidades são um bem para a igreja. As palavras de Dom Roberto Lopes, o presidente do Conselho das Novas Comunidades da Diocese do Rio de Janeiro. Mas eu acrescentei algumas outras, que são próprias e específicas da renovação. Uma delas é a noção e a vivência do novo Pentecostes. Claro que ao longo da história, muitas pessoas foram guiadas pelo Espírito Santo, foram conduzidas, viveram uma experiência de novo Pentecostes. Mas nenhum movimento na igreja, nenhum grupo, nenhuma pastoral, nenhum serviço viveu de forma tão intensa o novo Pentecostes como a renovação. Nenhum grupo busca tanto esse Pentecostes, deseja, reza, anseia, como a renovação carismática. É algo específico da renovação. Se alguém perguntar para vocês qual o diferencial da renovação, diga: a vivência de novo Pentecostes, a busca, o desejo, o anseio,
Como grupo pastoral movimento, a renovação é próprio da renovação. Claro, se vocês acompanharem a conferência de Aparecida, o documento de Aparecida, a igreja já fala, o magistério já fala no novo Pentecostes, na busca de um novo Pentecostes, mas só em 2007. Antes disso, você não escuta muito isso em Puebla, Santo Domingo. Por isso que eu disse que a renovação tem como vocação promover a cultura de Pentecostes. É a missão de vocês, é nossa missão. Ser apóstolos da efusão do Espírito Santo, homens e mulheres cheios de Deus, que vão neste mundo, que quer se distanciar de Deus, se afastar dos valores cristãos, rejeitar a igreja. Nós devemos cultivar a cultura de Pentecostes, de ser uma mulher de Deus, de ser um homem de Deus. Quem quiser ser qualquer outra coisa, que seja, mas nós queremos ser de Deus. O Espírito Santo realizou há 2000 anos atrás e ainda hoje continua a realizar no meio de nós, aqui no Brasil, pelo mundo afora. Quem participou do Congresso da Renovação Carismática Católica do Piauí e pôde viver aquela experiência com o nosso irmão Bob, pôde perceber a ação do Espírito Santo na vida dele, o quanto Deus tem agido na vida daquele irmão ao redor do mundo. Ainda hoje o Senhor opera maravilhas no meio de nós, mesmo que nós não possamos ver frequentemente, mas o Senhor ainda age. Uma outra graça: orações espontâneas, Irmãos, vamos orar. Basta dizer isso e todo mundo começa, levanta o braço e reza. No seminário, onde eu vivi vários anos, você não vê isso. Irmãos, vamos rezar. Todo mundo ali em silêncio. Se você não preparar uma oração, uma folha, num roteiro e entregar para cada um, ninguém vai rezar não com você. Não reza. Se você está no grupo de freiras, se você for rezar, se você não der um roteiro, elas não abrem a boca como nós abrimos para orar de modo espontâneo. A não ser uma celebração comunitária, vamos fazer as nossas preces. Até isso é difícil sair um irmão lá longe e manifesta-se e vai fazer uma oração. Mas algo próprio, espontâneo, é próprio dos carismáticos. De erguer as mãos ao céu: Senhor, eu te entrego a minha casa. São Miguel Arcanjo. O sangue de Jesus tem poder. E tantas outras expressões. É próprio nosso. Aconteceu qualquer coisa, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Puxa orações comigo. Puxa outras orações. O Senhor Jesus Cristo está comigo. Em nome de Jesus, estou protegido. Comece a rezar. Cada um a seu modo. Firmeza nas convicções, nas devoções. Dificilmente você vê um católico andar com a Bíblia assim, com amor, sem vergonha, sem medo, como um carismático, que bota a Bíblia na mão e vai para o grupo de oração. Bota um símbolo religioso, especialmente o texto, e anda com a Bíblia e com o texto na mão. Você não vê uma outra. Claro, que aqui lá você percebe casos isolados de um irmão ou outro, de outros movimentos, de outra pastoral, de outro serviço. Mas não é algo comum em geral. Por exemplo, quem trouxe a Bíblia, levanta o braço. A maioria. Pronto, é o próprio nosso. Praticamente todo mundo traz. Todo mundo tem a sua Bíblia, o seu texto. E firmeza na convenção católica. Eu sou católico, apostólico, romano, amo a minha igreja,
amo o Papa, dou a vida pela igreja. Você vê um carismático dizer isso